Gravando. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Vitor Bárbara. Podem se apresentar aí, gente, também. Eu sou a Bárbara. Eu sou o Guilherme. A gente faz parte, atualmente, somos o coletivo da SOPA, né? SOPA Análises Marginais. A gente vem gravar esse vídeo como parte da contrapartida solicitada pela Secretaria de Cultura de São Paulo, né? Por conta do edital para 2022, onde a gente realizou o projeto da Sarjeta, uma exposição física de circulação em Campinas, em Americana, que reuniu 19 artistas do Brasil. Vou falar do Brasil inteiro, mas de boa parte do Brasil, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. E a gente vem, então, falar um pouco sobre a nossa profissão, o nosso ofício enquanto produtoras, curadoras dentro do coletivo, né? Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Acho que para a gente começar a entender como se deu esse projeto da exposição Sarjeta, é importante a gente lembrar como começou o projeto do coletivo Sopa Análise. Então, a gente começou com esse formato de fanzine, que a gente circulava nos semáforos, né? Então, a gente fazia de uma forma até um pouco meio intuitiva e menos consciente do nosso ofício. A gente fazia curadoria de artistas que já eram, de uma forma, conhecidos e popularizados, né? E aí, dentro dessa curadoria que a gente fazia como obras literárias, obras plásticas, canções, a gente fazia também a produção de análises e também de venda nos semáforos com esses fanzines em formato de panfleto. Então, aí a gente fazia um trabalho diferente do que é feito agora, mas a gente ainda assim circulava nesse espaço da curadoria e da produção artística, né? Acho que a gente tem alguns exemplos ali que estão sendo mostrados, né, de como era fechado dentro de um espaço que coubesse para a gente poder imprimir e vender nas ruas. Então, cada edição a gente buscava uma linguagem artística, né? A gente tem alguns exemplos diferentes aí. E aí, depois, com a pandemia, a gente foi para outro espaço, que é o meio digital, saindo, então, dos semáforos e das ruas. Ao todo foram 7 edições naquele formato de fanzine dos semáforos, e aqui a gente colocou só 2 como exemplo. Isso. Eu acho importante ressaltar também que foi uma proposta que vem da Bárbara, né? A Bárbara com a Letícia também, que atualmente não está no coletivo, mas foi uma idealização delas, né? Dentro do período universitário, né? Da Unesp. O Gui participou, eu não estava dentro desse período, a gente não se conhecia, na verdade, quando se Letícia. E aí, nesse período, então, da pandemia, que é quando, acho que é isso, né? Marcou uma questão, assim, de vários coletivos, né? Que traziam coisas para ruas e tivemos que né, muita gente teve que se adaptar, e aí a Sopa também participou disso, né? Essa situação da pandemia, como trazer isso para o virtual. Acho que é o momento daí também que eu e Gui, a gente entra, né? A participar, isso em 2020, sou convidada, Gui também. Gui já tinha participado também da parte do Zine, né, também, Gui? Eu não lembro. Isso, eu participava só na venda, porque a gente fazia sinal junto, né? Que eu fazia mais malabar, e as meninas estavam mais vendendo as zines, mas aí acabou juntando tudo numa coisa só. E aí, acho que é isso, né? Aí, a partir dessa entrada nossa, esse momento também da pandemia, só para dar uma guinada para se tornar
curadoria e promoção de artista independente, né? Pensando em sair um pouco mais desse âmbito de artistas mais renomados ou que estão no circuito, acho que a gente, durante reuniões, a gente foi pensando em como era importante para a gente, como a gente visualizava a importância da gente poder promover, de alguma forma, os artistas independentes iguais a nós, né? E aí eu acho que a Sopa dá essa guinada nesse sentido, e principalmente pensando em artistas do interior paulista, né? Que é onde a gente tem uma proximidade, onde a gente chegava mais fácil, né? A gente chegou bastante através de pessoas que a gente conhecia pela faculdade, universidades, pessoas indicadas, né? Então, acho que foi muito importante, assim. Lógico que a gente acabou expandindo, né? E aí vem a Concha de Ouro, que é a primeira convocatória que a gente faz, pensando, assim, de alguma forma, essa promoção de artistas, como pensar uma curadoria, como pensar uma produção, acho que pensando em se especializar nesse caminho, assim, né, que a Sopa estava tomando. Uhum. Sim, e foi a partir também desse contato com o meio digital e com essa produção artística mais independente que a gente foi também entendendo a necessidade de tornar acessível os conteúdos e as produções que a gente estava colocando nesse meio digital, né? Então a gente passa aí a fazer textos alternativos para a plataforma do Instagram, com descrição, e também buscar pessoas que trabalhem com acessibilidade, no caso da Libras, né, para a gente chegar em um público mais abrangente, né? Então a gente viu agora um exemplo ali de um vídeo que está sendo usado com a Libras para a gente poder partir para meios que a gente consiga chegar em vários tipos de produtores e de artistas também que também tenham acesso a esse material. Acho que a pandemia foi muito importante, a gente viu uma explosão de influencers, né, PCDs que trouxeram muito, eu acho que isso acertou a gente de uma forma muito positiva, né, porque acho que a gente passou a dar uma grande importância até que vai chegar até a gente, enquanto produtoras, trabalhar de certa forma com acessibilidade, né, que a gente teve alguns trabalhos que a gente realizou para outros coletivos, como o Burnout de Bugigangas, que a gente ajudou tanto na produção, mas quanto nessa relação também de acessibilidade, né? E a FLIA também, que depois a gente, acho que foi se misturando questões de curadoria e de acessibilidade também, de produção, né? E agora está mostrando um Instagram aí que a gente participou enquanto produtores e uma consultoria ali leve de acessibilidade também, não somos especialistas, né? Então a gente trabalhou meio nesse inteirinho entre, acho que era 2021, 2020, e acho que era algo que estava também limitando os editais exigirem, e a gente trabalhou nesse momento, assim, meio de transição, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa também. Eu acho que foi bem esclarecido tudo que a gente foi trilhando aí nesse meio tempo, até por a gente estar situado na pandemia, né? Mas, sobretudo, que a gente foi fazendo uma migração também dos espaços do interior, né, do estado de São Paulo, também para abranger melhor outros espaços e outras conexões com coletivos e artistas que sejam fora desse círculo onde a gente está situado. Afinal de contas, nós também estávamos vivendo, né, enquanto pessoas e integrantes da Sopa, no interior. Então, esses trabalhos que a gente fez, tanto com a Companhia Bornal de Bugigangas, que é o teatro, quanto com a FLIA, que é a Feira Literária de Assis, são coletivos do interior do estado de São Paulo, né? Mesmo que a gente tenha feito um trabalho digital, online,
a gente estava em contato com esses coletivos. Aí, em outro momento, a gente começa também a ter contato com coletivos e artistas que são mais da capital, de São Paulo, ou até de outros estados, como é o caso que a gente teve na Sarjeta, né? Então, a gente foi migrando também para não ficar fechado dentro do interior, só com contato com esse tipo de arte independente, né? Sim, e isso mostra muito até nas convocatórias, que na Concha de Ouro a maior parte foi do estado de São Paulo, e aí Sarjeta 1 a gente conseguiu expandir um pouco mais, e Sarjeta 2, então a gente tem representantes aí, pelo menos de inscritos, de quase todos os estados do país, o que foi bem interessante para a gente. Sim. Aí acho que a gente já pode entrar, então, na Sarjeta 1, né? Como a gente chama, mas na verdade é a Sarjeta virtual, que foi o primeiro fomento que a gente conseguiu, né? A gente já vinha trilhando algumas tentativas, assim. Acho que a gente entendendo o coletivo também, a gente estava tentando entender o que a gente queria. E a gente faz a Sarjeta Virtual, que foi o edital 10/2020 do PROAC, né, da Secretaria de Cultura, né, do Estado de São Paulo. E aí que a gente tem essa ideia de fazer uma exposição com linguagens das artes visuais, principalmente, que fogem um pouco, que correm à margem ali dessas linguagens mais canônicas, né? E aí é isso, a gente vai trazer essas 7 linguagens, que é o grafite, a zine, que já vem dessa história da sopa mesmo, os slams, uma categoria que a gente chama de artesanato, mesmo para brincar com essa ideia de o que é arte, artesanato, né? O lambe-lambe, a performance e a produção audiovisual, né? E aí, dentro dessa primeira. E aí, a gente fez um formato de convocatória, né? E aí, nessa sarjeta, a gente recebe 584 inscrições, dos quais a gente seleciona 62 trabalhos para participarem dessa exposição virtual, que é um site, esse site ainda está ativo ainda, é exposiçãosarjeta.com.br. E a gente, então, enquanto coletivo, a gente vai realizar toda a idealização, né, do projeto, a produção a gente realiza também, e a gente vai participar da curadoria, né? Então, a gente fez uma convocatória não, um convite para curadoras, as quais a gente participa também. Acho o Gui está mostrando também uma parte importante aí, que eu acho que são as convocatórias por regiões do país, né? Os trabalhos recebidos por região do país. Então, a gente teve uma abrangência muito grande, assim. Acho que chegamos a atingir quase todos os estados, talvez, do país. Outros mais, outros menos, né? Mas eu acho que é importante ressaltar também o quanto o fomento possibilitou isso, né? Como a convocatória foi realizada através do dinheiro do fomento, a gente pôde investir em publicidade nas redes sociais, o que abrangeu, né, a convocatória, né, chegando até aí a outros estados. Então, acho que é muito importante ressaltar isso, como esse investimento é importante para os coletivos e para a gente conseguir, enquanto curadoras e produtoras, encontrar outros artistas que fogem da nossa bolha, né, ou do nosso circuito, e acho que foi muito importante. Eu falo demais, gente, desculpa, mas aí se aqui quiserem comentar um pouco sobre o convite aos curadores e como foi o processo curatorial também. Uhum. Acho que até pelo fato da gente querer atingir bolhas sociais muito diversas, a gente sentiu a necessidade de trazer outras pessoas para trabalhar na curadoria com a gente, que tivessem mais inteiradas nesses espaços e que também refletissem um pouco esses dados socioeconômicos que a gente coletou aí nessas inscrições. Então, a gente tem aqui todos os dados sobre diversas separações aí dentro do nosso edital.
Então, a gente tentou, sobretudo aqui na parte de acessibilidade, né, de tentar atingir pessoas PCDs, o que a gente conseguiu, gostaria de ter conseguido muito mais, com certeza, mas essa parte da curadoria para a gente foi meio para refletir os espaços que a gente queria atingir, né? Então, questões de escolaridade, étnica, de gênero, até a questão dos estados também. Então, a gente buscou também chamar curadores que não fossem do estado de São Paulo para trabalhar, mas nós nos colocamos também aí dentro dessa curadoria, para dar uma força, e também porque a gente já fazia esse trabalho curatorial, então era algo que nos interessava bastante de estar envolvido dentro desse processo. Eu mutei. Sim, e a questão da acessibilidade, como o Gui comentou, né, que foi assim fundamental no nosso trabalho, principalmente por a gente estar fazendo uma exposição online, né, que ficou disponibilizada no site da Serjeta. A gente também entendeu que era necessário, sobretudo, a gente acessibilizar essa exposição. Então, a gente permitir que ela chegasse em grupos que não usam as mesmas linguagens, né, a mesma língua, no caso, a língua de sinais que a gente trouxe como acessibilidade. Então, a gente também foi entendendo a necessidade de colocar não só acessibilidade para as pessoas, para o público surdo, ter acesso, mas também deles participarem enquanto protagonistas, enquanto também artistas na exposição. E isso veio acontecer depois na Sarjeta 2, no caso, né, que é a nossa exposição já presencial, já física, quando a gente tem um contato com esse público para a gente instituir as duas línguas, né, no caso, e trazer a acessibilidade de uma forma mais integrativa no trabalho da Sarjeta. Eu acho importante, é isso também, ressaltar um pouco essa questão, ressaltar não, né? Complementar, que é isso, né? Acho que a gente trouxe nessa primeira Sarjeta dois curadores que eram pessoas PCD, são pessoas PCDs, né? Que é o Edinho e a Jéssica Teixeira, então isso foi muito importante, né? Para ter essa para não ser a gente apenas escolhendo, né? São pessoas que tinham vivências também, que a gente pôde trocar e aprender muito com elas também. E ao mesmo passo que trouxemos outras curadoras também não brancas, né? E não cis também, que foram a Bruna Cury, a Auá, então acho que Bruno Costa também, então isso foi muito importante para trazer, né, essas outras visualizações mesmo de processos curatoriais, né, através de outras vivências também. E aí, só pensando um pouco de como a gente chamou essas pessoas, elas foram os convites foram realizados através de ou proximidades, eram pessoas próximas com quem a gente já tinha trabalhado, que é o caso da Bruno Costa ou da Bruna Cury, que eram artistas que tinham uma certa proximidade dentro do coletivo já. Outras pessoas que foram convocadas, foram convidadas por indicações ou pessoas que a gente acompanhava já o trabalho, é o caso da AUA, por exemplo, que a gente já acompanhava um pouco do trabalho dela enquanto grafiteira, né, dentro do próprio Instagram, né, lembrando que era um período de pandemia, então a gente tinha muito era muito por onde esse caminho por onde a gente conhecia artistas e curadores, né? E também teve esses processos de indicação, que foi o caso da Jéssica Teixeira e o Edinho, que são pessoas que trabalhavam com a Jéssica Teixeira é uma grande artista, né, atriz, e o Edinho também é um artista do slam e um arte educador surdo também, então pensando só para indicar um pouco como foi esse processo de fazer esses convites para os curadores, né? E aí é isso, né? Pensar como, aí só complementando ou fechando como a Bá e Gui falaram,
como a acessibilidade foi se tornando importante dentro, assim, lembrando que não somos especialistas nem nada, mas assim, é um ponto que a gente sempre tem pensado dentro do nosso processo de criação, de produção, de idealização de projeto, e, e como isso possibilitou, viabilizou terem trabalhos de coletivos ou pessoas com deficiência selecionadas dentro da curadoria, né? Acho que é isso. E aí a gente parte então para a sarjeta e circulação, que é quando a gente consegue então viabilizar essa e concretizar agora fora da pandemia, né, dentro do edital de fomento PROAC 10 2022, que a gente já via, já se visualizava uma saída da pandemia, né, em final de 2022, então a gente escreve esse projeto já pensando na possibilidade de circular fisicamente em duas cidades, Campinas e Americana, são cidades próximas aqui de São Paulo, onde eu resido, na verdade, né? A gente até pensou em outras cidades que a parte do coletivo também mora, que é a Bá e Gui, que moram em Assis e Bauru, mas aí seria um trâmite muito oneroso, também muito trabalhoso de realizar, então a gente opta por fazer nessas duas cidades, que também tem centros importantes culturais, que é o MIS Campinas, que é o Museu de Imagem e Som de Campinas, e o MAC Americana, que é o Museu de Arte Contemporânea de Americana. E aí algumas coisas mudam dentro desse processo, tanto de produção quanto de curadoria, né? Por exemplo, essa sarjeta agora de circulação não é mais um processo de convocatória, é um processo já de curadoria, de seleção já dentro dos artistas que participaram dentro da primeira exposição, com algumas ressalvas, né? A gente fez alguns convites fora das pessoas que não estavam dentro da primeira exposição, e aí a curadoria é toda concentrada no núcleo da Sopa, que atualmente eu, Bárbara e Guilherme, então, e mais algumas outras mudanças também, né? Alguns dados também que a gente pode informar, então foram daqueles 62 trabalhos, 62 artistas, a gente reduz para 19 trabalhos, que mesmo assim já é uma quantia muito alta já, se a gente pensar na nossa experiência enquanto produtora, no valor também que era disponibilizado, foi um grande passo, assim, talvez, para a gente. A gente mantém essas 7 linguagens, né, selecionando mais ou menos 2, 3 trabalhos de cada linguagem ali. E aí mantendo essa circulação entre esses dois espaços, mas aí também é importante a gente ressaltar o quanto o fomento foi muito importante para que a gente também pudesse pagar o cachê devido, talvez pudesse ser ainda maior, espero que a gente consiga, mais à frente, no futuro próximo, a gente consiga fazer um pagamento de cachê maior ainda, mas pensando também na quantia de artistas, foi um valor considerável. E aí, o quanto o fomento é importante para isso também, para a gente conseguir. Acho que a gente está indo a passinhos pequenos, mas conseguindo melhorar a cada momento, assim, pensando na nossa experiência. Mas a gente agora conseguir pagar o cachê dos artistas, lógico, né? Tirando e pagando também o transporte, também as impressões, né? O cachê é totalmente separado, foi totalmente livre. E pagando passagens, a gente conseguiu trazer vários artistas para a abertura do Miss Campinas, que foi um acontecimento assim muito legal. Foi muito importante ter para poder ter esse contato. É importante também ressaltar que eu, Bárbara e Guilherme, a gente conseguiu se encontrar depois de 3 anos trabalhando juntos neste momento, como o Assis e Bauru é bem longe de Campinas, a gente trabalhou pela internet virtualmente todos esses 3 anos, então depois desses 3 anos a gente conseguiu se encontrar
Então, é importante ressaltar o quanto esse fomento é importante para esses encontros. Esse encontro da abertura foi muito importante para os artistas se conhecerem, para a gente realmente ter um contato, para que sejam feitos contatos ali entre os próprios artistas e até a instituição MIS com os artistas também foi muito importante também, né? Acho que vale ressaltar também que no MIS a gente teve um público de 1.500 pessoas aproximadamente ali, e no MAC de 450 pessoas, e a gente realizou oficinas dentro das exposições também. Eu estou falando um monte aqui, mas aí depois Baig também comentam, acho, estou só dando uns dados aqui. Isso. E essas Eu estou exposições... tentando abrir aqui as imagens também. A gente tem registro de tudo isso. E até antes da parte das oficinas, eu acho que compensa a gente falar até sobre a questão do translado dessas obras, né? E como é bem diferente dependendo da linguagem que a gente estava trazendo. Então, a questão dos lambes, por exemplo, era algo bem mais simples, porque a gente pegava um documento, tinha aqui na gráfica para fazer a impressão, mas no caso do artesanato, que a gente trouxe ali duas pessoas, isso já se complica um pouco mais, porque depende do correio, tem esses custos, aí o grafite, que a gente trouxe no ao vivo mesmo, né, que a galera fez lá fez dentro do espaço mesmo do museu. Então é interessante pensar nessa questão da produção em si, e de como é muito diferente, quanto isso entra naquela questão dos custos, né, que com certeza a gente gostaria de ter pagado mais o cachê, mas também a gente teve que se dividir ali com o valor do fomento para pagar diversas coisas, muito material, as passagens e tudo mais. Só queria pontuar isso. Sim, quando a gente se propõe a fazer uma exposição com várias linguagens diferentes, né, como foi o caso, a gente tem que entender também que esse corpo da produção e da curadoria, que no caso éramos 3, a gente precisa se adequar às necessidades que cada linguagem tem. Então, no caso dos televisores, para a gente poder passar todas as produções do slam, todas as produções de performance, por exemplo, né? E a gente também ir em busca desses materiais como o fone, os DVDs, porque a gente queria fazer uma exposição que trouxesse uma linguagem de aproximar o público. Então, seria muito simples se a gente colocasse um telão que passasse todas essas produções audiovisuais. Mas a gente queria uma coisa mais aproximada, mais íntima, né? Então, sentar ali numa cadeira, colocar o fone para poder assistir nos televisores e você rodar, né? Fazer essa rotatividade entre os televisores e, ao mesmo tempo, ter os lambes ali, ter os artesanatos. Então, tudo isso fez com que a gente precisasse entender não só a linguagem que estava sendo exposta ali, mas quais os materiais a gente precisava e como a gente ia distribuir isso nos espaços, né, no caso do MIS e do MAC, que são museus, que também tem circulação de pessoas ali fazendo outras atividades, né, porque a nossa exposição ficava dentro de um espaço no museu, mas o museu continha também outras atividades ali sendo realizadas. Então, fazer isso acontecer de uma forma mais orgânica, de uma forma mais interativa entre si, foi um desafio também para a gente, né? Enquanto o corpo da sopa que estava realizando essa exposição. E, sobretudo, a diferença entre a exposição virtual, né? Como era colocado ali num site, então se torna até mais fácil da gente conseguir separar, talvez, por linguagens, e como é um desafio trazer essa exposição para o presencial, contendo um espaço só, né? Acho que isso foi um desafio para a gente também, transformar tudo isso numa coisa física, né? Numa coisa que a gente ia estar ali colocando a mão e transformando numa coisa, sobretudo na abertura, que a gente conseguiu estar com todo mundo ali para fazer falas, para fazer até a gente comentar
os artistas comentando como que era estar ali naquele momento, vendo a coisa de fato acontecendo, né? Isso foi muito importante para a gente. E somente porque o fomento aconteceu, né? Senão talvez a gente não conseguisse reunir todo mundo. Eu acho que é isso. É importante a gente ressaltar também o quanto que a gente teve intérpretes, né, durante a abertura, que esteve presente para as falas, porque dentro da Sarjeta 2 a gente também teve dois artistas surdos, né, que foi o Odro do grafite e a Alice também, que participou do Lamb, então era essencial que esses intérpretes tivessem. Já é essencial que exista de qualquer forma para pensar, né, acessibilidade, mas aí tendo ainda esses artistas ali, era ainda mais primordial que eles que tivessem um intérprete para que os artistas pudessem fazer a fala ou estarem ali presentes, né? Só retomar então que as duas exposições aconteceram de julho até setembro, né? Ficou de julho a agosto no MIS Campinas e depois de agosto até setembro, se não me engano, no MAC Americana. A gente conseguiu trazer, então, artistas tanto de São Paulo mesmo, da capital, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de Goiás e de Minas. Alguns outros artistas não puderam estar presentes, ou por questões de agenda deles mesmo. Acho que a maior parte, ou até algumas questões de custo que a gente não conseguiu arcar, por algumas regiões do país serem mais caras mesmo para a gente conseguir um traslado, como o Rio Grande do Sul. Mas em essencial a gente teve uma grande quantia desses artistas. Eu acho que é muito legal o que a Bárbara falou também sobre pensar os espaços e essa diferença entre a virtualidade, porque é isso, né? A gente teve que pensar esses televisores e não eram quaisquer televisores, a gente optou por trazer esses televisores de tubo para pensar um pouco essa ideia expográfica que a curadoria pensava já sobre a sarjeta, essa coisa marginal, né? No marginal do sentido de periférico, de não estar centralizada, de como essas linguagens não canônicas então se expressam dessa forma também, né? O MIS em essencial, é um museu que está localizado no centro de Campinas, mas que é marginalizado de alguma forma também, né? Ele tem esse caráter de meio de uma resistência de uma certa forma ali dentro do centro, né, de Campinas, e é um local que é acessado por diversas pessoas do centro e aí eu quero ressaltar diversos marcadores sociais que estão vivendo ali, né? Então, eu acho que tudo isso foi construindo, se agrupando dentro dessa questão de não canônicos das linguagens que a gente queria trazer, né? Queria ressaltar também que as artistas que participaram da exposição foram as artistas que realizaram as oficinas, tanto de Zine e de Lamb, dentro dos espaços, que foram o Arê e Maria de Lucas. Em Americana, no MAC Americana, a gente optou para a oficina de Zine a gente trazer o Americana Zine, que é um coletivo muito grande lá em Americana que já trabalha com isso, então a gente trouxe esse pessoal também para trabalhar lá. E acho que é isso também, acho que é legal a gente ressaltar essa diferença que a gente teve no lidar com os espaços também, que foi uma grande diferença nesses dois momentos da sarjeta, né, tanto virtual quanto de circulação, que é isso, a gente teve que pensar, enquanto produtoras, outras formas de lidar com as instituições, né, as solicitações para a ocupação do espaço, a tratativa com os funcionários, né, com os diretores, gerentes, gestores dos espaços públicos. Então, foi algo que a gente não tinha tanto na nossa experiência, ressalva aí uma coisa ou outra durante a pandemia, mas que a gente acho que aprendeu muito durante essa nova realização da sarjeta, porque a gente realmente teve que tratar esses pormenores, principalmente com os funcionários, colaboradores dessas instituições, que ensinaram muito para a gente
nessa parte mais de sensibilidade, que apoiaram muito a realização dos trabalhos, né? Que mais vocês querem comentar? Bom, eu acho que da sarjeta é basicamente isso, né? Acho que não tem muito mais aqui que comentar. Eu acho que a gente... Bom, eu posso comentar só do futuro, talvez, da sopa, que eu acho que ao meu ver, acho que é o lugar que a gente se encontrou, talvez mesmo, né, de fazer essas produções e curadorias de exposições. Eu acho que talvez é um lado que a gente tende a percorrer. Não estou falando pela sopa, espero que vocês comentem também, mas acho que é um lugar que a gente se encontrou, apesar de vários percalços da produção. A produção é algo super trabalhoso mesmo, então talvez a gente repense como a gente fazer, que a gente peça próximos fomentos, que a gente vai conseguir próximos fomentos para conseguir promover, continuar com essa promoção de artistas independentes. A gente pensa muito em seguir nesse caminho dos artistas independentes mesmo, de conseguir promover essas exposições e visibilidades desses artistas, pagando melhores cachês, trazendo, né, produzindo melhores exposições, pensando novas curadorias do coletivo. E aí eu acho que esse é o caminho, talvez, que a sopa percorra no futuro, pensando melhores possibilidades de acessibilidade também, né? E até da nossa formação também, né? Que é bem diferente para cada um de nós essa experiência que a Bárbara e eu tendo estudado letras, a gente teve com certeza bem menos contato com toda a questão da produção, da própria curadoria, então foi desde o começo da sopa digital tem sido um aprendizado muito grande, e aí quando a gente decidiu fazer essa presencial, é uma loucura, aparecem coisas que a gente nem imagina que apareceriam, né, problemas, questões, discussões que a gente nunca nem pensou que ia ocorrer, e elas aparecem, e aí você tem que lidar com tudo isso, então foi um aprendizado muito grande, e com certeza para uma próxima vez, que com certeza vai vir, a gente vai estar bem mais preparado, com ideias mais sólidas e com certeza com ações mais efetivas nesse sentido de promover esses artistas independentes de diversas localidades, etnias, gêneros e tudo mais. Eu acho que para encerrar, então, se vocês tiverem mais comentários, aí eu queria só encerrar então fazendo os agradecimentos. A gente queria agradecer à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, né, a PROAC, pela possibilidade, por ter participado, né, e por a gente conseguir realizar esse projeto que a gente queria tanto, que a gente trabalhou desde 2020 para a gente trazer ele, e acho que a gente está chegando, acho que a gente vai conseguir ainda realizar um projeto ainda melhor nas próximas, que a gente vai se inscrever. E aí, mas a gente queria agradecer, queremos agradecer muito ao MIS, a instituição, que é o Museu de Imagem e Som de Campinas, e aos seus colaboradores, o Alexandre, o Kleber, principalmente os seguranças, a Rosa e o Moisés, que foram essenciais para o suporte, que ajudaram muito, extremamente a gente. O MAC também, que eu quero ressaltar que o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, é um dos mais antigos do estado de São Paulo. Acho que só um pouco mais novo que o Museu de Arte Contemporânea de Campinas. Esse museu, que é gestado atualmente pelo Paulo e com a ajuda do Dionísios, que é o funcionário, eles apresentam um grande resistência dentro da própria Secretaria de Cultura americana. Então, eles estão ali resistindo com pouquíssimos recursos. Eles foram fundamentais para a gente, super solícitos, educados, ajudaram a gente assim extremamente na realização e ocupação daquele espaço público que tem sido um pouco sucateado e eles estão lá resistindo. Então, grandes agradecimentos ao Paulo e ao Dionísio.
A Kátia e ao Projeto Boas Histórias também, que prestou a assessoria de imprensa para a gente, um trabalho formidável também, conseguiram colocar a gente em vários locais, uma circulação incrível do projeto. A Natália Viz, que foi da assessoria jurídica para a gente, o Thiago Laubstein, que fez assessoria, intérprete e tradução dos vídeos para Libras, a Bruno Costa pela produção artística também, o Are, Maria de Lucas e a Americana Zine, que realizaram as oficinas também, todos os artistas participantes, todas as amigas da Sopa que vem aí no Corre fazendo junto, a Thaísa, muita gente que ajudou a gente até hoje. A gente queria fazer um agradecimento especial para a Meu Jaela, que foi uma artista que participou das duas exposições, tanto a virtual quanto a presencial. Meu Jaela é uma artista principalmente do vídeo e que ela veio falecer durante a exposição no MAC. Então, a gente recebeu essa notícia, foi muito triste para a gente, para todos os artistas que conheciam ela. Era uma pessoa muito querida, dentro das artes visuais, dentro das artes, não só. Ela teve contato com muita gente, era muito querida. Então, a gente agradece muito a ela, em todos os lugares que ela esteja agora. Conhecer ela foi muito incrível para a gente. É isso, essa exposição possibilitou esses contatos, e já ela era uma pessoa muito, muito, muito sensível, muito querida por nós. E é isso, e aí por fim, a gente queria agradecer a Gi Torres e a Letícia Futurismando, que fizeram parte do coletivo em outros momentos. A Lê foi uma das fundadoras junto da Bárbara, e que participaram, mas atualmente não estão no coletivo, mas participaram da sarjeta desse primeiro momento virtual e chegaram a participar de alguns momentos da sarjeta circulação aqui, lá no comecinho, então a gente agradece muito a elas também. Acho que é isso, tem milhões de pessoas a agradecerem, mas acho que essas são as mais próximas aí dentro desse projeto. É isso. Isso aí. Querem colocar mais alguma coisa, gente? Acredito que não. Acho que é só a gente agradecer mesmo e entender que essas primeiras experiências de exposição são de muito aprendizado para a Sopa e também de muitas pontes que a gente vai construindo, seja com espaços, seja com outros artistas, outros coletivos, e essas experiências são muito ricas para as futuras experiências que a gente ainda pretende ter enquanto coletivo de artistas e de artes marginais. Então é isso, e até a próxima exposição, que vem aí. Até, pessoal. Obrigado, gente. Valeu.